entre dois pensamentos. O pensamento da igreja como instituição, como organização em relação à natureza de Cristo, e o pensamento herético que tem surgido no meio do povo de Deus. Os pós-lapsarianos, alguém sabe o que significa pós-lapsariano? Semana passada eu falei, alguém lembra? Levanta a mão e fala. Está chegando aqui ao pé. Júlio, o que depois do pecado? Como ele veio ao mundo, o prego que é, ele veio com a natureza depois da queda. Isso mesmo. Olha só. Vou passar aqui. Bom, nós temos essas duas visões. A visão pré-lapsariana e a visão pós-lapsariana. Você tem um resuminho aí nesse caderninho, nessa folha que você recebeu. Os pré-lapsarianos, eles acreditam que quando Jesus se encarnou nesse planeta como homem, quando ele assumiu a natureza humana, ele assumiu a mesma natureza que nós temos, a natureza pecaminosa. Quando Cristo ele veio ao mundo, ele veio exatamente como um de nós, em tudo, 100%, em tudo. Essa é a visão, estou me confundindo, a visão pós-lapsariana. A visão pré-lapsariana, que é a que a Igreja Adventista hoje crê como organização, acredita que quando Cristo ele se encarnou como homem, ele assumiu a natureza humana, mas antes dessa natureza humana pecar, ou seja, moralmente falando, Jesus era idêntico a Adão antes de Adão pecar. Eu vou esclarecer, fica calmo. Ou seja, quando Jesus assumiu a natureza humana, ele não assumiu ela em sua plenitude depois do pecado. Agora, os pós-lapsarianos, eles acreditam que quando Jesus assumiu a natureza humana, ele assumiu a natureza 100% idêntica aos seres humanos caídos. Em que isso implica? Vamos lá. Os pós-lapsarianos, eles acreditam que quando Jesus assumiu a natureza do ser humano, a natureza humana, ele tinha em seu corpo as mesmas propensões, as mesmas tendências para o pecado como nós temos. Quando Jesus assumiu essa natureza, os pós-lapsarianos. Ou seja, Jesus, ele padecia dos mesmos problemas espirituais que nós. Inveja, egoísmo, tendências pecaminosas. Quem ensina a criança a fazer birra? É o pai? Quem é pai e você ensina seu filho a fazer birra? Passa com ele lá no mercado, no Angelônio, na Imperatriz, naquela gôndola dos ovos de Páscoa. Vai lá, passa com ele e ele fala assim: pai, eu quero esse aqui. Aí você fala assim: não vou comprar, você já tem lá em casa. Ah, mas eu quero. Aí começa a gritar. Você ensinou ele a fazer isso? Não, depende. Depende, né? O pai que ensinou ele merece levar um peteleco. Ou seja, de forma geral não. Nós nascemos com um cromossomo no nosso DNA chamado pecado. Nós temos as tendências pecaminosas. Mas Cristo, quando assumiu, ele era moralmente perfeito. Ou seja, quando Cristo assumiu a natureza humana, ele assumiu a mesma natureza de Adão antes de ter pecado. Por que isso? Porque quando Cristo ele se oferece na cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quando você lembra lá do antigo Israel, no tabernáculo mosaico, era qualquer cordeiro que você poderia oferecer? Não, era perfeito. Ele era sem manchas e perfeito. A mancha, símbolo do pecado. Até porque o pós-lapsarianismo não faz sentido, porque ele tiraria
escolha. Porque Adão não tinha pecado e escolheu o pecado. E se Jesus viesse na visão pós-lapsariana, ele já teria o pecado dentro Por ter nascido, né? Nasceria pecador. Não faz sentido. Ou seja, Cristo não nasceu pecador como nós nascemos. E também tem outra passagem que diz que aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem. Ele nada tem em mim. Isso mesmo. Então isso já elimina. Elimina, né? Só que ainda as pessoas insistem. Por que elas insistem? Ela pode falar, Socorro. Pastor, e aquela passagem que fala que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. É, Hebreus 4, verso 15. Temos um sumo sacerdote, né? Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nós, mas um que sim, antes foi em tudo tentado. Ou seja, Jesus ele foi em tudo tentado. Agora você tem que entender o mistério do pecado, o mistério da iniquidade, como diz Paulo. Quando esse texto fala que Jesus em tudo foi tentado, ele foi tentado na originalidade do pecado. Ou seja, qual é a função do pecado? Qual é a função do pecado na sua vida? A função principal do pecado na sua vida é afastar você de Cristo, fazer você errar o alvo. Está entendendo? Você está no caminho em direção ao céu. O objetivo principal do pecado é te desviar desse caminho. Quando diz que Jesus em tudo foi tentado, ele foi tentado o máximo que ele poderia suportar, ou que um ser humano poderia suportar, no objetivo que Satanás e o pecado tinham de desviá-lo do foco. Se Jesus houvesse aceitado alguma das propostas de Satanás lá no deserto, por exemplo, o plano da redenção tinha que ir por água abaixo. E Jesus, mostrando que ele não assumiu a nossa natureza, ele venceu. Mas por que essas pessoas insistem nisso? Os pós-lapsarianos. Por quê? Eles dizem assim, ó, Cristo foi como eu, e então eu posso ser como Ele. Porque em lá Mateus 5, verso 48, se não me engano, ele fala assim, sedes perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Então essas pessoas, elas pensam que elas podem ser perfeitas. Pastor, 15 dias sem pecar, lembra? Esse aqui é um outro contexto. Quando a pessoa diz, quando Jesus fala sede perfeitos, ele está falando perfeitos em amor. Leia o capítulo todo. Nós não podemos usar palavras fora do contexto. Né, Lúcio? Recebi um e-mail seu hoje de um amigo nosso que é de uma outra denominação, usando textos totalmente fora do contexto. Agora, esses pós-lapsarianos, eles acreditam então que como Jesus foi ser humano e viveu uma vida perfeita sem pecado, eu também posso viver uma vida sem pecado. Mas queridos, nós temos que entender uma coisa. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, e isso o pastor Damião vai falar na palestra de justificação. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós estamos livres da condenação do pecado, mas não da presença. Quem aqui depois do batismo nunca mais pecou, levanta a mão. Ué. Agora você começa a ver que esse pensamento não é bíblico. Pessoas que acham que por suas atitudes, pelos seus atos, pelas coisas que ele faz na vida dele, ele pode alcançar méritos diante de Deus. Isso é justificação pelas obras, não é guarda do sábado que é justificação pelas obras. Pessoas que acham que através dos seus atos meritórios ele pode ganhar o céu. Ou seja, eles querem dizer assim: você nasceu pecador, você não precisa morrer como um. Entendeu? Nem viver como um. Você nasceu pecador, mas você não precisa viver ou morrer como um pecador. Se Cristo venceu, eu também posso vencer. E nessa, algumas pessoas têm aplicado algumas atitudes e atividades que têm perturbado a igreja. Por exemplo, você já ouviu falar de um povo que crê na dieta do Éden? A dieta do Éden. Quando você vê lá em Gênesis capítulo 1 e 2, quando Jesus fala assim para Adão, ele fez lá, Adão fez Eva e falou assim, ó, eu te dou de todo o fruto aqui do jardim para você comer, tudo que há na superfície da terra. Ou seja, essas pessoas da dieta do Éden, elas não comem mandioca. Porque a mandioca não cresce na superfície da terra, é por baixo. Eles não comem cenoura, cebola talvez.
E muitas coisas aí. Só cereais. Aí o irmão falou assim, ah, não come banana também. Não, banana come. Não, eu sou banana da terra. Diante do Éden. Pessoas que acham que através da sua alimentação eles vão conseguir alcançar mais graça diante de Deus. E não é isso. E eu enfrentei um grupo desses lá na Europa. Quando eu cheguei na igreja, eram 5 famílias. E eles já tinham um livro publicado, já tinham um site, já tinham uma editora. E eles ficavam lá no cantinho da igreja lá, só esperando eu falar. E eu, muito experiente, no meu primeiro sermão, eu falei assim, ó, tem um povinho aí que está achando que comer carne vai para o inferno? Olha, você vê a imprudência do camarada. Naquele dia eu ganhei uns 15 inimigos. Onde já se viu um pastor que come carne e joga videogame? Eu arrumei um problema com isso. E aí eu comecei a perceber que a minha conduta ela é um espelho para as outras pessoas. E a de vocês também. Agora, qual é o problema da visão dos pós-lapsarianos? Que eles acreditam que através dos seus atos eles conseguem viver uma vida sem pecado, assim como Cristo viveu. Vai chegar um momento que você vai ser tão perfeito, mas tão perfeito que você não vai precisar de um Salvador. Então, chega o dia do juízo e Deus está ali no trono e Jesus, ele bota a mão em você e fala, filho, pode deixar que eu sou o seu advogado. Não, Jesus, ó, senta lá que está comigo, deixa comigo. Pode deixar que de mim cuido eu. O espírito tem essa tese, teoria evolucionista. Isso, né, a evolução do espírito e tudo mais. Agora, a questão é, a pessoa crê que ela consegue viver uma vida sem pecado. Então ela abandona os alimentos carnes, o açúcar, os carboidratos, vive de folhas e luz solar. Ele acha que através disso, que é muito importante para a sua saúde, eles acham que através desses atos meritórios, eles conseguem achar mais graça diante de Deus. E eles sempre estão num senso de superioridade. Essas pessoas, elas padecem do mal, de inflar a sua autoestima. Eles têm essa tendência de superioridade e de apontar. E eles falam assim, sabe por que ele está doente? Olha o tanto de refrigerante que ele toma. Olha lá, glutão. E vai apontando o dedo para as pessoas, assim, causando cada pontada que você dá uma ferida que você causa no coração dela. Esse senso de superioridade, de egocentrismo, isso. Só que a reforma, ela é importante para que nós estejamos aptos a receber o poder do Espírito Santo. Do adventista, reformista. Nós não podemos confundir. Eu espero que vocês tenham maturidade suficiente. Não estou pregando contra a reforma de saúde. A reforma de saúde tem a sua função, que nunca foi e nunca será a salvação. Saiba disso. Agora, o pós-lapsariano, então, ele crê que como Cristo venceu, ele pode vencer também. Bom, essa foi só uma pincelada do que nós teremos em uma aula posterior. Mas, uma frase que eu queria deixar sobre esse ponto. Nós não podemos vencer como Jesus venceu. Nós podemos vencer porque ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não foi você. Quem venceu foi ele. E você vive tentando vencer o seu próprio eu, egoísta, pecaminoso, porque ele venceu. Bom, se você tiver alguma pergunta, não faça agora. Me chama depois ali para a gente não terminar muito tarde. Pastor, acho que tem o outro slide. Pode tirar isso aí. Que nós vamos falar agora sobre a divindade, a deidade do Espírito Santo. Bom, uma vez eu acho que eu até disse para vocês um dia aqui, não sei, não me lembro agora. Já está até aberto, pastor. Está aberto embaixo aí. Isso. Eu visitei uma mesquita islâmica em Campinas, fui fazer um trabalho e fiquei lá o dia todo. Muito bonito, muito legal. É bacana de ver. Gosto muito dessa cultura, é bem legal assim.
E eles se encontram na sexta tarde, 2 horas da tarde na sexta, e vão até perto do pôr do sol. Horário ali que eles oram em direção a Meca. E aí, quem estava pregando seria o pastor, é o sheik que eles chamam, né? Alguns chamam de sheik ou de razão. Ele estava pregando só em árabe. Ele é árabe, que é radicado no Brasil há alguns anos, professor da USP, da Unicamp. E tinha vários islâmicos ali que realmente não eram brasileiros. Eles eram árabes, marroquinos, uns 2 ou 3 eram brasileiros, de enxeridos lá. E nós que estávamos lá estudando. Ele pregou, falou sobre a vida, falou sobre tudo mais. Aquele sermão bem tranquilinho, né? Bem água com açúcar. Tudo em árabe, não entendi nada. É dom de línguas, sunda labachúria. E aí, no final, eu fui chamar e conversar com ele. Eu falei, chega aí. Ele falava um português meio enrolado assim. Aí eu perguntei para ele, por que vocês não creem que o cristianismo é correto? Por que o cristianismo não é a religião correta? Ele falou assim, na verdade tudo começou com os judeus. Deus escolheu, ele dizendo, Deus escolheu os judeus para serem seus oráculos, para cuidar da mensagem, da obra que Deus queria fazer para os seres humanos. Só que os judeus, eles não aguentaram, eles se afrouxaram, eles adoravam outros deuses e eles pecaram. Então chegou o momento em que Deus levanta o cristianismo através do profeta Jesus. Eles acreditam que Jesus é um profeta, menor que Mohammed, que é Maomé, mas é um profeta. Então, através do profeta Jesus, ele então escolhe um outro povo, os cristãos. Mas chegou o momento da época dos cristãos que o cristianismo corrompeu-se ou corrompeu a verdade, porque chegou o momento em que ele dividiu Alá em 3 partes. É Deus, Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso corrompeu a verdade. Então depois disso, 400 anos depois, através do profeta Mohammed, Deus levanta o islamismo. É isso que eles creem. Então a briga deles é que nós, os cristãos, corrompemos a verdade quando nós dividimos Deus em 3 partes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E uma coisa que nós vamos aprender. Pastor, volta no negócio do PowerPoint e coloca lá no slide 45. Eu passar aqui vai demorar muito. Slide 45. Agora, nós precisamos entender uma coisa. Algumas pessoas, inclusive adventistas, elas não entendem essa questão do Espírito Santo. E eu sempre achei que o Espírito Santo, ele era uma força impessoal que emanava de Deus. Porque muitas vezes você vê assim, batismo do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo, o Espírito de Deus. E essa nossa mente helenística, né? Nossa mente herdada dos gregos, nós pensamos em espírito, o que você pensa na hora? Espírito é um negócio, negócio imaterial, né? Espírito, Gasparzinho. Mas o Espírito Santo, biblicamente falando, nós percebemos algumas características dele, algumas das quais nós vamos ver aqui. Será mesmo que o Espírito Santo é uma força que emana de Deus? Na aula passada, quando nós abrimos Gênesis, capítulo 1, verso 1, é a doutrina do antitrinitarianismo se corrompe. Ou seja, existe um povo dentro das nossas igrejas, de outras religiões, que são antitrinitarianos. Eles não acreditam na doutrina da Trindade. Já viu aquele adventista que fala que católico vai tudo para o inferno? Já viu aquele o adventista terrorista, né? Ele vai ver um site lá, ele viu que estão fazendo um chip do tamanho do pedaço da unha. A marca da besta não, e começa a mandar e-mail para todo mundo, essa é a marca da besta e tudo mais, falar para o pastor que quer pregar e quer fazer tudo, começa aquele terrorismo. Esse camarada aí é mais fácil dele para o inferno que eu. Isso não pode acontecer. Então, quando, por favor, você vê umas coisas dessas, não fica compartilhando no seu Facebook, por favor. Não fica mandando e-mail para os outros, falando, não sei o quê. O Papa Negro, né? O Papa Negro, não sei o quê. É verdade. O Papa Negro, dos jesuítas. Ele não é negro porque ele tem a cutis negra.
é a bata, né, a batina, que é a batina negra dos jesuítas, que são os mais poderosos do mundo hoje. Mas a questão, independente de ser verdade ou não, a questão é o seu terrorismo que você faz. É a teologia do medo. Sabe a teologia do medo? Se você não aceitar Jesus Cristo hoje, você pode sair aqui e ser atropelado por um caminhão. E aí você vai morrer sem Cristo. E além de você ser esmagado pelo caminhão, você vai arder no colo do capeta. E aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai ficar com medo, ela aceita Jesus por medo. Isso está errado. Mas a questão é, existem pessoas dentro das nossas congregações que não creem na Santíssima Trindade. Metem o pau nos católicos, mas os católicos eles creem em algo que nós também cremos piamente, idêntico. Quando eu passava na frente da igreja, eu fazia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu achava que era 4 pessoas, né? Meu Espírito era um, meu Santo era um. Mas eles creem na doutrina da Santíssima Trindade, ao qual nós também cremos. E hoje nós vamos ver, biblicamente, se esse Espírito é uma força ou não. Mas uma coisa interessante é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é um indivíduo. Quer ver só? Alguém abre a Bíblia para mim em Romanos 8, verso 27. Romanos 8, verso 27. Pastor, se o senhor quiser, eu tento terminar 5 minutinhos antes para os anúncios finais aqui. Romanos 8, verso 27. Quem tem voz, como é que é? Voz de trovão? Voz de trovão. Eu ia falar de dragão, mas não pode. Trovão, lê aí. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é aquele que intercede pelos santos. Ou seja, aquele que sonda os corações, que é Deus, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele, o Espírito, intercede pelos santos. Agora, uma força de Deus, uma força que emana de Deus, ela pode ter um cérebro flutuando junto dessa áurea. Não, mas diz aqui que o Espírito ele tem uma mente pensante. Agora outro texto aqui, ó. João 14, 26. Alguém vai abrir para mim João 14, 26. O outro vai ler para mim 16, 8 e 13. Mais o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse nos ensinará todas as coisas, que nos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Olha aí. Mas o Consolador, aí deixa bem específico quem é o Consolador. O Espírito Santo, a quem, não é ao que. Quando você vai no grego, isso aqui é o re, que denota a pessoa. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará o meu nome, esse ou ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Só que ainda nós não chegamos. Alguém lê para mim agora o 16, o 8 e depois o 13. 16, 8 e depois o 13. Vamos lá. Quem lê aí? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Olha só. A última parte do texto, verso 13 ali, ó. Porque ele não falará por si mesmo. Outro termo usado para pessoas. Ele não vai falar de si mesmo. Ele vai falar o quê? O que ele tiver ouvido de quem? Obviamente de Deus, lá no céu. O Espírito estava no céu, Jesus estava aqui, Jesus sobe e desce. Ele vai dizer tudo que ele ouviu de Deus e vai anunciar as coisas que vão acontecer. Uma força que emana de Deus pode ter uma mente pensante, fazendo escolhas próprias. Só que essa força, além dela ter uma mente, ela também tem ouvido. Ele não vai falar o que ele quer, ele vai falar o que ele ouviu de Deus. Então o Espírito Santo,
pode ouvir também. É uma pessoa que tem mente e ouvido. E boca, né? Porque vai falar, vai anunciar. Nós vemos que essas são características de um indivíduo, de uma pessoa. Mas o texto ainda não acabou. Olha, sinceramente, tem dezenas e dezenas de textos bíblicos. Mas nós vamos passar por alguns só, para a gente ganhar tempo. Efésios 4, verso 30. Alguém acha aí para mim, do lado de cá? Não, do lado de cá. Do lado de cá. Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus. Se o Espírito Santo fosse só uma força, por que aí na Bíblia está não entristeçais a Deus? Não entristeçais o Filho de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Outro texto diz que o Espírito Santo nos ajuda quando nós estamos pedindo, gemendo, né, e clamando com forças inexprimíveis. Agora, o Espírito Santo ele pode se entristecer, ele pode chorar. Ele se entristece. Quando você vai no estádio assistir o jogo do Corinthians, por exemplo, aí que ele fica pior. Né? Só tem corintiano aqui, né? Só tem corintiano aqui, não tem flamenguista, não? Misericórdia. Só tira ali para mim, Anderson, por favor. E... Misericórdia. O que é esse negócio? Apocalipse 22, o verso 17. Diz o quê? Opa! O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E aquele que quem quiser, receba. De graça, a água da vida. Isso. O Espírito, ele diz, vem. Ele chama a igreja. O Espírito conclama. Vai no 50. Problemas técnicos. Ok, pode deixar aí. Agora deixa na tela grande. Agora, outras características do Espírito Santo. Hebreus 9, o verso 14. Alguém vai ter que ler para mim, que agora não tem no quadro aqui. Esse aqui, ó. Esse aí. Uma briga, hein? Ou você ou eu? Ou você ou eu? Brincadeira. Você que tá mexendo. Aí. Agora você pode... Aqui, rapaz. Ó, tecnologia. Hebreus 9, verso 14. Quem achou? Lê para mim. Hebreus 9, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a Deus como sacrifício imaculado, purificará nossa consciência das obras que conduzem à morte, para que possamos viver e servir ao Deus vivo. Olha, Jesus, mediante o Espírito, oferece a Deus. Ali aparecem as três pessoas. Jesus, mediante o Espírito, oferece a Deus. E esse Espírito é o quê? Diz o texto. Espírito eterno. O Espírito Santo é eterno. Co-eterno com o Pai e com Cristo. O Salmo 139 ele é interessante, porque diz assim, ó, para onde eu fugirei do teu Espírito? Ou seja, o Espírito Santo também ele é onipresente, ele está em todo lugar. Sabe uma característica que Satanás não tem? Ele não é onipresente. Ela fala no Patriarcas e Profetas sobre o dilúvio. Ela fala quando o dilúvio estava, as rochas arrebentavam, a água corria para cima. Satanás ele temeu por sua existência. Aí tem um povo aí terrorista que fala que a casa do cão é lá no Triângulo das Bermudas. Ninguém vai tirar férias para lá. Salmo 139 fala que o Espírito Santo ele é onipresente porque ele habita em todo lugar. 1 Coríntios 2, o verso 10 e 11. Se você tiver uma pergunta sobre o Espírito Santo, você pode falar. Pode falar, tá bom? Levanta a mão aí e fala. É tudo mais uma questão de nomenclatura. Sim.
Nós vamos falar isso no final. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11. Quem encontrou, por favor, leia. Estamos acabando. Vamos lá, não tem vergonha não. 1 Coríntios 2, verso 10 e 11. Diz o quê? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Olha aí. Quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Paulo usa essa linguagem porque ele prega para helenistas, né? Coríntios. Agora, ele sonda até a mente de Deus, eles são um. Ele sonda a mente de Deus, ele é onisciente, ele sonda tudo. E todo o Salmo 139 você vai saber o poder do Espírito Santo. E sabe mais uma coisa? O Salmo 104, verso 30, diz que o Espírito Santo também é criador. Lembra quando nós vemos na aula passada, no primeiro verso da Bíblia? No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Alguém lembra como é em hebraico isso? Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Repete para mim. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Quando a palavra Elohim aparece aí, qual foi a discussão da semana passada? O que eu falei que é a palavra Elohim? Plural. É plural, né? Mas também tem o dual. Mas a palavra que aparece aí não é dual. É o plural. 3 ou mais. Agora, o Espírito Santo também fazia parte da criação. Ele criou também. Alguém achou o Salmo 104, verso... Pastor Daniel, por favor, lê para nós. Verso 30 do 104. Quando envias o teu Espírito, são criados e renovas a face da terra. Olha, pelo Espírito, as coisas são criadas. João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Sempre. Interessante que Deus ele nunca deixou um homem só, né? Aliás, o Espírito Santo nunca esteve distante da terra. Isso. E nunca estará. Isso. Agora, Deus, ele sempre esteve em contato com a humanidade. Quando ele não podia se apresentar, ou seja, quando ele podia se apresentar pessoalmente diante da face do homem, ele ia fazer o pôr do sol todo dia com Adão e Eva lá no paraíso. Diz a Bíblia que ele apareceu na viração do dia. Mas aí veio o pecado, causou um abismo. E lá em Êxodo, acho que 20, não. Êxodo 25, verso 8, se não me engano. Deus fala assim, ó. E me fareis um santuário para quê? Para quê? Para que eu habite no meio de vós. O principal objetivo do santuário era Deus habitar no meio do seu povo. Tem uma... Se repara bem a tradução, é para que eu habite em vós. Isso, tabernacular, né? Diz a palavra. Em vocês, dentro de vocês. Isso mesmo. Agora, isso aqui eu vou passar porque quando você for falar para as pessoas, geralmente você vai poder usar Ellen White facilmente. Pessoas que têm preconceito em relação a isso. Quinta-feira fui fazer um estudo, uma visita, e aí eu tinha que falar sobre o dom de profecia. E essa pessoa falou assim para mim, olha, você vai me desculpar, mas eu vou ficar só com a Bíblia mesmo. Eu falei, eu estou te pedindo para ficar com outra coisa? Não estou. Agora, Deus, ali é Abacuque, né? Que fala, no final dos tempos, os jovens terão visões, as crianças, os velhos sonharão. Então Deus tem se levantado esses profetas e falou, olha, você me desculpa, mas tem algumas pessoas aí nas classes da escola sabatina, que eu já fui, que ficam endeusando, só falam dela, e não falam da Bíblia. Isso é complicado, porque tem pessoas que endeusam mesmo os escritos, né? Mas eu vou passar essa parte. Agora, o Espírito Santo, ele é uma pessoa.
Mas como que eu vou entender essa questão? Poxa, o derramamento do Espírito Santo, a pessoa ela pode ser derramada? O derramamento do Espírito Santo, a chuva do Espírito Santo. A pessoa ela foi imbuída pelo Espírito Santo. Ora, isso é uma figura de linguagem bíblica. Porque lá em, acho que é o texto, Romanos 3, o verso 18, tem um outro texto que diz assim, ó: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Tem como você pegar Jesus e vestir em você? Não tem. Jesus é uma pessoa. Mas a linguagem bíblica diz o quê? Revesti-vos de Cristo. É uma linguagem, uma expressão bíblica. Agora, Anderson, volta no primeiro para mim, para passar uma coisa para eles antes que eu termine. Lá no primeiro. Isso. Ora, vamos passar aqui rapidinho. Beleza? Parou de funcionar. Algumas pessoas estão agora, os antitrinitarianos estão falando que não existe nos originais ou nas cópias mais antigas o texto de Mateus 28, 18 e 19, que diz a grande comissão, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas pessoas mal informadas, elas dizem que isso não está, mas está sim. Você pode, por exemplo, ir na Universidade de Jerusalém. Não sei se você vai, mas se você for, faça isso. Vai lá e pesquise. Está lá no vidro lá. Se você sabe ler grego, vai lá. Agora, o mais incrível é que na Bíblia, nós sempre temos essa ideia que os pregadores eles falam assim, a terceira pessoa da Trindade. Porque nós tentamos colocar uma hierarquia, porque é assim que o mundo funciona. Mas Deus não é mais que o Filho, que não é mais que o Espírito, que não é mais que Deus. Olha só, 2 Coríntios 3, verso 3 diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Ó, Jesus em primeiro, Deus em segundo, o Espírito em terceiro. Olha esse texto. Eleito segundo a presciência de Deus o Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão dos reis de Jesus Cristo, graça e paz seja multiplicada. Agora é Deus que está em primeiro, o Espírito em segundo e Jesus em terceiro. Mas a Bíblia é ainda mais específica, olha só. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, que apareceu a primeira pessoa aí, conservais a vós mesmos na caridade de Deus e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ficou claro para vocês essa questão do Espírito Santo? Mas pastor, até uma pessoa eu estava conversando com uma pessoa ontem, não consigo entender essa questão da Trindade. Como são três pessoas e um Deus? Não dá para entender. Esse é um dos mistérios pelos quais nós vamos estudar durante a eternidade, entender a mente de Deus, o mistério da redenção. Como que Deus, ele é uma pessoa, não, ele é três pessoas e é um Deus. Isso. Isso mesmo. Eu já ouvi pessoas falando assim, não, você quer entender a Trindade? É fácil. Sabe aqueles rádios que tem CD, rádio e fita? Deus é assim, é igual aquele 3 em 1. É um aparelho, mas tem o rádio, tem a fita e tem o CD. Não, não é isso. Deus é que nem a energia, é o positivo, o negativo e o fio terra. É o fio terra, o Espírito Santo que está na terra, né? O camarada começa a ligar os negócios assim. É aquela teologia tosca, né? Que chama-se teologia tosca. Mas pensando numa forma de explicar melhor, uma coisa interessante que eu vi é que quando Deus ele cria Adão e depois dá a melhor coisa do mundo para ele, que é Eva, o que ele fala? Para eles. Qual que é a ordem deles para quando eles se juntam? E deixará o homem pai e mãe. Você mora no fundo da casa da tua sogra, vai embora.
E deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Quem é casado e se ama até hoje vai entender isso. O casal, antes de casar, cada um é um indivíduo. Mas quando eles se unem diante de Deus, eles são uma só carne. Ela é engenheira, ele é advogado, mas os dois são uma só carne. Eles trabalham de formas diferentes, mas eles têm um só objetivo, que é serem felizes. Essa foi uma explicação plausível que eu encontrei nas Escrituras para tentar fazer-nos entender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, sobre a Santíssima Trindade. O Espírito Santo também veio daqui e 60 estava botando lá e eu estava vendo que ela estava falando, eu dei assim, sobre a água. A água, o cheiro e depois o vapor, né? São três. Estava explicando. A minha natureza. Tentando explicar, né? Só não pode usar essas coisas toscas aí, né? Um camarada um dia usou da água, né? Falou pra mim, não, o Espírito Santo é igual a água, duas moléculas de hidrogênio com duas de oxigênio, né? H2O, duas de hidrogênio com uma de oxigênio. Aí, é o Espírito Santo, uma gota d'água, uma molécula. Não é isso. Agora, alguém tem uma pergunta em relação a isso? Pode perguntar agora, não fique com vergonha não, que nós já estamos terminando. Não? Posso encerrar?